Boa noite, mais um Weintraub Sem Filtro, diretamente dos Estados Unidos, a terra do Epstein. Diretamente dos Estados Unidos, pertinho de Mar-a-Lago, onde a família Bolsonaro gosta de frequentar festas de arromba, vestidos de forma estoica. Estoica não, achar um termo para isso agora é difícil, mas de uma forma ridícula para o padrão deles, enfim. Boa noite, Eric. Tudo bem contigo? Boa noite, Abraham. Boa noite, galera faroleira aí. Abraão, o bicho está pegando no Brasil, hein? Diz que esse celular do Vorcaro aí é quase um celular do Epstein, é isso? Olha, nós alertamos exatamente o que ia acontecer. Tem duas lives já que nós antecipamos exatamente o que ia acontecer. Por favor, Eric, para você que quer ver o grau de acerto, está chegando agora no Farol da Liberdade, ao Farol, você não está chegando no, você está chegando ao Farol da Liberdade e ainda não conhece. Pô, mas será que é? Por favor, põe lives anteriores, agora, recentemente, quando estourou. O que irá acontecer? O Toffoli é o alvo. O Toffoli é a principal, o nome principal a ser atingido. Por que não Alexandre de Moraes? Na live eu já tinha antecipado. O Alexandre de Moraes tem patota, tem turma forte, grande, que é o Michel Temer, que é o Kassab, que é que é o próprio Tarcísio, que é o Afife. Tem uma turma muito grande, muito grande. Ele não será atingido. No relatório da Polícia Federal, agora que saiu, que pediu a suspeição do Toffoli. Olha, Toffoli tem que ser tirado do Banco Master, ele é suspeito. Hoje, suspeito no Brasil é o máximo que você consegue falar de alguém que é corrupto. O máximo. Eu não posso falar que, olha, eu tenho uma suspeita que o Sol é o centro do sistema solar e a Terra gira em torno do Sol. Suspeito que aconteça isso. Então, veja, para a Polícia Federal botar suspeição do Toffoli, é que está voando mosca em cima. Por que do Toffoli e não do Alexandre? O Alexandre, ele tem também suspeitas de ter uma proximidade de escritório da esposa, reunião, tá ali um monte de acusações. A jornalista não retirou, falou, mantenho tudo que eu falei a respeito do Alexandre, as acusações de reuniões indevidas que ele fez. Está mantido, segundo o que saiu no jornal, está mantido. Por que do Toffoli sim e do Xandão não? Porque o Xandão tem patota, tem turno. Assim como outro que está até a tampa, suspeito também, para variar, não está mais no STF, mas é ministro, está junto. Enquanto ministro, obteve contrato, o escritório da família dele, é o Lewandowski. Então, tem duas lives que a gente antecipou. São pelo menos 3 ministros do STF que estão no Banco Master. Suspeito, hipoteticamente, estão no Banco Master. Toffoli, Lewandowski e Alexandre de Moraes. Quem é o vulnerável? É o Toffoli. Por quê? Porque o Toffoli chega ao poder com o PT. O Toffoli não tem formação acadêmica, histórico profissional que o destaque. Não que os outros tenham. Mas ali você tem gente com mestradinho, tem gente até com doutorado. Doutorado, assim, às vezes quando o cara já está muito grande, muito forte, muito politicamente muito forte, o doutorado sai de uma forma até mais fácil. Então não se impressione, mas tem. O cara tem mestrado, tem doutorado. O Toffoli tem graduação na USP, mas é só graduação, não tirou um mestrado. Que eu saiba, não fez nada além disso. Profissionalmente, o trabalho dele, antes de chegar ao STF, foi muito pouco. E chegou lá por quê? Porque era advogado do PT. O PT o colocou lá. Chegou lá quando
vem a Lava Jato, quando o PT se enfraquece, o Toffoli se manda. Rifa, corta a corda, deixa o pessoal. Não foi o único, tá? O Fux também. O Fux chega lá pelo PT. O Barroso também. Chegou lá pelas esquerdas mais sofisticadas. O Joaquim Barbosa, segundo o Barroso, o negro, como é que sabe falar alemão? É uma coisa assim, falou uma coisa. É um negro que sabe falar alemão. Pô, mega. Bom, a frase é racista pra caramba. Né? Joaquim Barbosa pediu para sair. Teve gente que não pediu para sair, o avião caiu. O Toffoli, ele ficou, roeu a corda e não encontrou uma outra turma. Todo mundo ali tem uma patota que o garante de acordo com a quantidade de barulho que faz. Então você pega aí uma Carmen Lúcia, ela faz pouco barulho, então não precisa ter tanto respaldo, tantos grupos políticos para mantê-la lá. O Gilmar Mendes faz bastante barulho, ele precisa ter retaguarda forte, que é centrão para valer, centrão malvado. Aquele dos mais, né? O Alexandre de Moraes, já falei, tem essa peita, mas tem essa turma. Tanto é que no meio da briga, quando ameaçou, sacudiu a roseira, ele foi falar com o Temer. Parou tudo que estava fazendo e de improviso foi elogiar o Temer numa palestra, que o Temer estava presente. Cada um deles tem. O Lewandowski, ele nunca roeu a corda do PT. O PT está com ele debaixo d'água. O Toffoli tem, sim, uma mágoa. O Lula é magoadinho com o Toffoli. Como diria o Bolsonaro, né? O Lula é magoadinho com o Toffoli, porque o Toffoli votou para prender, não permitiu o Lula sair para visitar o irmão e ao velório. Nesses 2 anos quase 2 anos que o Lula ficou preso, teve um parente dele que morreu e o Toffoli deu uma zoada lá, não deixou de visitar tempo e tal, levou para o pessoal, tá sacaneado. Segundo saiu matérias do jornal, ele teria até dito. A gente depois vai conversar ainda. E o Toffoli, ele não é discreto, ele não é na dele. O Fux, a quantidade de negócios que a família dele faz é relativamente pequena perto do que os outros fazem. Então, se pegar a evolução do conglomerado da família Fux perto do conglomerado da família do Barroso, do Lewandowski, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, acho que é relativamente pequeno, discreto. Ele tem uma turminha lá, tal, então tá tudo bem. Os outros ministros todos têm grupos que o mantêm lá. Tem os evangélicos mantendo Mendonça, tem o PP do Ciro Nogueira e mais um centrão complicado mantendo Cássio Nunes. Cada um tem a sua base. O Toffoli tem uma base fraca, uma base complicada, envolto em suspeitos, porque ele teve que migrar. Quando ele rói a corda do PT, ele tenta achar um grupo dele. E ele encontra basicamente 2 grupos. O resto do centrão que não estava, imagina que o Gilmar Mendes não quer e o Alexandre de Moraes tem nojo. Imagina o centrão que o Alexandre de Moraes tem nojo e que o Gilmar Mendes não quer. Porque o centrão não é uma massa só. Tem o centrão do varejão, o centrão dos grandes negócios, depois dá para picadeira. Quem está atendido? O centrão mais sofisticado, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O que sobra é o centrão que o pessoal não quer. Esse foi para o Toffoli. E está aparecendo aí no Banco Master. E a segunda coisa, ele tentou se aproximar do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, primeiro que não segura, Bolsonaro está preocupado com o dele. E segundo que o Bolsonaro está na cadeia. O Bolsonaro está preso. Está no canil da Papudinha. Não tem condição de
amparar o Toffoli agora. Então o Toffoli ficou isolado. Isolado e fazendo altos negócios. E talvez agora não dê para recuar. Ele já fazia. Lembra o Odebrecht? Voltou. O Odebrecht está com tudo, está com Tarcísio. O Odebrecht está fazendo grandes negócios com o Tarcísio em São Paulo. Tarcísio do dinheiro não tem carimbo. O dinheiro que vem, meu, tá para dentro. Ele fala isso, tá? Ele fala isso. O Odebrecht era o amigo do meu pai. Tava lá o Toffoli. Segundo as matérias do jornal, tava o Toffoli lá. O Toffoli é um cara que, quando se afasta do PT, ele pula de cabeça para fazer negócios no conglomerado familiar dele, com o centrão que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes têm nojo. Imagina o nível. Está aparecendo. Está aparecendo aí. E o que acontece? Esse centrão é muito pulverizado, não é tão forte nem articulado. É fraco. O PT quer pegar o Toffoli e tem a vaga do Toffoli. A vaga do Toffoli vale muito. Vale muito politicamente, financeiramente. Tira o Toffoli e põe outro lá. Tem um custo para tirar. Político, estresse. Mas tem o prêmio também. Se ele não sabe recuar e não está recuando, o que irá acontecer? Irão isolá-lo, porque no Banco Master tem pelo menos 3 ali que estão nas matérias de jornal. Lewandowski, Alexandre de Moraes e Toffoli. Isola ele, deixa ele e caceta. Pode fazer? Acho que pode. Acho que tem grande chance. Os escritórios familiares dos outros ministros, que têm escritório familiar, não sei se todos têm, mas os que têm, vão gostar, porque é um escritório familiar de um ministro do STF a menos para concorrer pelos negócios do Brasil. É um concorrente a menos. Dentro do STF, eles acham que tem uma concorrência dos escritórios familiares. Os políticos, tirando essa picadeira do centrão, tipo Pablo Marçal, seria essa linha mais varejão, né? Seria ligado ao Toffoli. Cara, eles não são tão articulados. Não vi até agora ninguém se posicionar na defesa do Toffoli. E ele não está recuando. Ele está mantendo, quero. Talvez porque ele não possa recuar. Existe uma coisa que depois eu vou mostrar, uma coisa grave que aconteceu comigo, que eu estou sendo chantageado, e eu contarei aqui ao longo do Vai Entrar Sem Filtro. Estão me chantageando, só que eu não aceito chantagem, eu mostro. Porque estão me chantageando. Pegaram uma gravação minha e vocês escutarão a gravação por mim, porque eu vou explicar para acabar com qualquer dúvida ou suspeita contra a minha pessoa. Mas isso depois, tá? Me lembra, tá, Eric, por favor? Voltando, talvez tenha gravações, talvez tenha imagens, talvez tenha depois, ele não possa recuar. E não tenha postura como eu. Apareceu chantagem, tá aqui, ó. Pá, é isso. Estão me chantageando. Pegaram aqui uma gravação, tem imagens minhas comprometedoras. Aqui é o que eu vou fazer, vou mostrar. Não aceito ser chantageado. Talvez ele não tenha essa postura que eu tenho.